Muito legal. Você falou aí, trabalhei com grandes treinadores, né, do futebol mundial, e você está trabalhando com um treinador que é um iniciante, podemos colocar assim, tem poucos meses como treinador profissional, mas com um começo assustador, né? Positivamente falando, muitos títulos, uma trajetória realmente brilhante. Nos fale sobre o Felipe Luiz, treinador, que você conhece muito bem como jogador, como companheiro, né? Mas agora o Felipe Luiz, o seu treinador, o treinador do Flamengo. O Vili, o Mister, né? Professor. Não, ele chamava de Luiz. Eu não sei bem ainda como me dirigir a ele. Dependendo dos momentos, eu chamo ele de prof. Dependendo dos momentos, eu chamo ele de filho. Depende. Ainda estou me acostumando com essa parte, né? Mas o Felipe, eu penso que... é, já viu quando você vê um menino bater na bola a primeira vez, você fala, esse vai ser bom de bola? Sim. Acho que o Felipe, como treinador, ele é a mesma, segue essa mesma linha, né? A partir do primeiro momento que eu tive contato com ele por telefone, por falar de ideias de futebol, ideias de tática, ideias de sistema, ideias de posicionamento, eu já falei, esse vai ser bom, né? A gente sempre teve uma sinergia muito grande já enquanto a gente jogava junto na seleção brasileira, foram muitos anos, né, para falar de futebol, sempre falando a mesma língua. E quando ele se tornou treinador, quando a gente teve o primeiro papo, lá atrás ainda, quando ele começou a ser treinador do Sub-17, se não me engano, né, que eu falei para ele, você é maluco, cara, você não tomou nem 2 meses de descanso e já foi ser treinador. E eu já sabia que ele seria um treinador importante. Acho legal destacar que ele sabe muita coisa, que ele está fazendo um trabalho bem legal, de cultura, sabe? De colocar uma cultura na cabeça dos jogadores de futebolística, de posicionamento, de leitura de jogo e de comportamento também, que eu acho que o futebol passa muito por aí. A gente sabe também que ele tem muito ainda a evoluir, isso tem sido muito bacana nesse trabalho com ele, porque ele é muito aberto a trocas de ideias, a informações. Muitas vezes ele pergunta, e eu acho que é, esse pé no chão que ele está agora realmente é o que vai levar ele ainda mais longe, além de todo o conhecimento e potencial que ele tem. Você trabalhou com treinadores extraordinários, treinadores de ponta, tanto na Europa como também aqui no Brasil. Ele tem essas características para chegar nesse nível top e até passar disso? Uma coisa que é muito importante ressaltar é que eu penso que cada clube precisa de um treinador que seja compatível com o DNA do clube, né? Acho que alguns treinadores não dão certos em certos tipos de clube e, primeiramente, acho que o Felipe entendeu muito bem isso aqui no Flamengo, de um futebol ofensivo, de um futebol agressivo, correndo riscos. E isso foi uma coisa que me deixou muito curioso assim, em relação ao trabalho dele, que me fez também perceber que ele tem esse quê a mais dos grandes treinadores e ele pode vir a ser um dos grandes treinadores do futebol mundial, sem dúvida nenhuma. Então, antes de você vir, quando estava rolando aquela conversa e tal, ele ligou para você? A gente já conversou um ano talvez atrás, né, quando ele se tornou treinador de sub-17, como eu falei, para falar um pouco de futebol, falar um pouco de tipo de treinamento, de estratégia. A gente conversou bastante sobre isso e, claro, sobre o Flamengo também, sobre o Rio de Janeiro, né, porque sempre foi uma coisa que estava ali na minha cabeça. Mas agora sim, agora nesse momento foi um contato bem mais intenso, assim, porque no final das contas existia uma ansiedade grande da parte dele e da minha também, de que as coisas dessem certo. E aí, nesse papo, isso é uma curiosidade que a galera teve, principalmente no início, né? Muita gente pensou assim: o Danilo foi contratado, o Danilo vai jogar como lateral, porque muita gente viu o Danilo jogando na seleção como lateral. Nessas conversas, é o Danilo zagueiro, é o Danilo lateral, é mais o Danilo zagueiro, ou quando precisar eu estou aí? Como é que ficou conversado isso entre vocês? Como é que você pode colaborar com o esquema de jogo dele? Não, ele deixou bem claro que a minha contratação seria prioritariamente como zagueiro central, mas obviamente, como eu fiz durante toda a minha carreira, podendo atuar também em outras posições, nas duas laterais, ocasionalmente até como meio-campista. Porque realmente, como você falou, as pessoas às vezes ficam com a imagem sempre da seleção brasileira, onde vem jogando como lateral durante todos esses anos, são quase 13 anos. Entretanto, já desde o Manchester City, digamos, desde 2017, é onde eu revezo bastante jogando a maior parte das partidas como zagueiro central, é onde eu me sinto mais à vontade, onde talvez hoje em dia eu possa expressar meu potencial
de uma forma, assim, o meu potencial máximo é naquela posição. Então ele deixou bem claro que seria como zagueiro central prioritariamente, mas eu também me coloquei à disposição para jogar em outras posições que eu falei para ele, eu vou para aí, não tô indo para passear, tô indo para ir para jogar, eu vou fazer sua vida difícil porque eu quero jogar, entendeu? Aí, o prof, mister, É, conte comigo aí, que exato, precisar, exato. a gente está aqui. Estamos contei uma história, né? Eu tenho até a prova aqui, a nossa edição aí. Alô, edição, alô, Léo, coloque aí a foto, né, que comprova o fato. Novembro de 2015, eu estava indo para a Espanha para narrar pelo Fox Sports na época o jogo Real Madrid-Barcelona por La Liga, que aconteceria num sábado. Essa viagem foi no meio de semana, quarta, quinta-feira. Era pós-data FIFA. E aí na escala Lisboa-Madrid, né, a nossa equipe lá, entram no avião Danilo, na época jogador do Real Madrid, e Felipe Luiz, jogador do Atlético de Madrid. E vocês se sentaram próximos a gente e tal, e era a semana desse jogo, e eu me lembro que o Felipe ficava brincando com você. Eu falei, pô, vai ter que marcar o Neymar, hein? E aí você brincava com ele, falei, ih, cara, que problema. Aí ele falava, agora é contigo aí, depois eu encaro esse problema lá na frente e tal. Você imaginava naquele momento, há menos de 10 anos, que esse cara seria o seu treinador, cara? Que ele fosse ser treinador, eu não tinha dúvida. Agora que ele fosse ser o meu treinador, era difícil de imaginar naquele Você só momento, dá até dúvida. porque éramos, né, companheiros ali. Mas eu muito jovem, eu tinha 23 anos ainda naquele momento. São as voltas que a vida dá, né? Pois é. Não é uma memória muito boa, porque nós perdemos o jogo de 4-0 com o Barcelona e o Neymar foi o melhor em campo. Então Exato. você quer dizer que pode imaginar, Você tinha razão. pode imaginar o pesadelo que foi. Mas bem bacana, né? Essa narrativa, assim, né? Acho que são as voltas que o mundo dá e por isso é importante que a gente cultive boas relações, boas amizades, né? Porque a vida segue além do futebol. Algumas seguem no futebol e a gente sempre se reencontra, né, com as pessoas. E o que mais importa é aquilo, o feeling que você teve com elas, né? Claro que aqui o Felipe não me contratou, não quis que eu viesse para cá por amizade nem por Claro. feeling, mas claro que isso conta um pouquinho sim, até para que eu possa ser sempre um fio condutor assim daquilo das ideias do Felipe, né, para o restante do grupo durante os jogos, durante os treinamentos. Então, é, enfim, foi bacana esse acontecimento, só não foi bacana o resultado. É verdade, eu não ia citar o fato, mas já que você lembrou, e você tinha razão, porque realmente o Neymar aquele dia Tava imparável, tava. estava imparável, foi realmente um jogo marcante para quem é lá do Barcelona. É realmente interessante isso, né? As voltas que a vida dá. Dois grandes rubro-negros, Danilo e Felipe Luiz, que na época, há 10 anos, estavam lá na Europa, né, construindo suas carreiras vitoriosas e hoje em dia estão juntos aqui no Flamengo.